Eu sempre achei que a minha vida era um edifício perfeitamente projetado, onde cada tijolo estava no seu lugar. Uma carreira de sucesso em Lisboa, uma casa com vista para o Tejo e uma mulher que eu adorava. Mas naquela noite, exatamente às 3h14 da manhã, as fundações da minha vida estalaram. A Sofia acordou-me não com um beijo, mas com uma confissão que reduziu a minha realidade a cinzas. Ela chorava, mas não de arrependimento. Chorava de medo, porque o amante dela lhe tinha feito um ultimato. Chamo-me Tiago e tenho 32 anos. Como arquiteto numa grande empresa em Lisboa, habituei-me a controlar o espaço e a estrutura. Acreditava que a minha vida era tão sólida como os edifícios que projeto. Eu e a Sofia estávamos casados há 4 anos. Para todos os nossos amigos, éramos o exemplo de sucesso. Jantares na Baixa, fins de semana no Algarve e um futuro perfeitamente planeado. Ela trabalhava em marketing, era enérgica e espontânea, o que completava lindamente o meu caráter calmo e ponderado. Achava que sabia tudo sobre ela. Estava enganado. Os cenários perfeitos só existem no papel, e a realidade tem o hábito de destruir tudo sem aviso. Naquela terça-feira de outubro, tudo parecia normal. Cheguei a casa às 7 da tarde, jantamos, trocamos algumas palavras sobre o trabalho e fui para a cama por volta das 11. Estava exausto depois de 12 horas a trabalhar no novo projeto de um hotel em Cascais. Adormeci instantaneamente. Mas a paz durou pouco. Exatamente às 3h14 da manhã, senti um abanão brusco. Não era o toque suave de uma esposa carinhosa. Era algo nervoso, bruto e cheio de pânico. Abri os olhos, piscando com a luz forte do candeeiro de cabeceira. A Sofia estava sentada na beira da cama, vestida com uma t-shirt velha minha. O rosto dela estava pálido como a cal, e os olhos vermelhos de tanto chorar. O meu coração disparou imediatamente. A primeira coisa que pensei foi nos meus pais. Seria um ataque cardíaco do meu pai? Ou um acidente? Sentei-me de repente na cama, já a esticar a mão para o telemóvel, pronto para chamar uma ambulância. Ela parou-me com um gesto. Disse que ninguém tinha morrido. Ninguém estava doente. O problema era conosco. Mais especificamente, com ela. Olhei para o relógio digital. 3h16 da manhã. Senti a adrenalina transformar-se em irritação. Perguntei se aquilo não podia esperar até de manhã, visto que eu tinha de me levantar dali a 3 horas. Mas a Sofia abanou a cabeça. Começou a falar, e cada palavra dela era como uma martelada num vidro. Contou-me que em fevereiro, num evento da empresa, tinha conhecido um fotógrafo. Chamava-se Bruno. No início, eram apenas conversas sobre arte e café. Depois, os encontros tornaram-se mais frequentes. E depois, transformou-se num romance. O meu cérebro recusava-se a processar aquela informação. Fevereiro. Agora estávamos em outubro. Isso significava 8 meses. 8 meses de mentiras. 8 meses em que ela dormia comigo, sorria para mim, planeava as nossas férias de verão e, ao mesmo tempo, vivia outra vida com outro homem. Fiquei sentado, imóvel, como se estivesse paralisado. O som da voz dela chegava-me como se eu estivesse debaixo de água. Ela chorava, tapando a cara com as mãos, e falava sobre como tinha tentado parar, mas apaixonou-se. Ela disse essa palavra. Apaixonou-se. Na minha própria cama, à meio da noite, a minha mulher confessava amor por outro. Mas o pior ainda estava para vir. Foi a primeira reviravolta daquela noite que mudou tudo. Perguntei-lhe por que é que me estava a contar aquilo naquele preciso momento. Por que às 3 da manhã? Será que a consciência lhe pesou tanto que não conseguia esperar pelo nascer do sol? A resposta da Sofia matou em mim qualquer resto de pena que pudesse ter. Ela confessou não porque queria ser honesta. Confessou porque o Bruno lhe tinha feito um ultimato. Aquele suposto artista disse-lhe que estava farto de esperar. Disse que se ela não me deixasse naquela semana, ele acabava com ela. Já não queria dividi-la comigo. Senti uma raiva fria correr-me nas veias. Foi uma revelação.
Ela não me acordou para salvar o nosso casamento, nem sequer para pedir desculpa. Acordou-me para salvar a relação com o amante. Eu era apenas um obstáculo que precisava de ser removido para satisfazer as exigências de outro homem. Levantei-me da cama e fui até a janela. As ruas de Lisboa estavam desertas e escuras. Senti uma estranha clareza. Durante 8 meses vivi numa ilusão, sendo um idiota feliz enquanto a minha mulher brincava às famílias. Ela achava que aquela seria uma conversa entre dois adultos, um drama com lágrimas e perdão. Mas ela não sabia que, naquele momento, o Tiago que ela conhecia tinha desaparecido. No lugar dele ficou outra pessoa. Alguém que não perdoa. Virei-me para ela e perguntei o apelido desse Bruno. Ela assustou-se com o meu tom. Não foi um grito, foi um frio absoluto. Tentou fugir à resposta, murmurando que não importava. Mas eu insisti. Bruno Almeida. Fotógrafo freelancer. Guardei aquele nome. A Sofia continuava a chorar, tentando justificar-se, dizendo que estava confusa. Cortei aquele fluxo de palavras patéticas. Disse-lhe que ela era uma cobarde. Queria o conforto da nossa vida estável e a paixão de um romance secreto ao mesmo tempo. E agora, encostada à parede, vinha ter comigo não como mulher, mas como se eu fosse um juiz, à espera de um perdão. Mas não haveria perdão. Apontei para a porta. Mandei-a sair do nosso quarto e ir para o quarto de hóspedes, ou melhor ainda, para o seu precioso Bruno. Ela tentou refilar, mas ao ver o meu olhar, pegou rapidamente nas coisas e saiu a soluçar. Fiquei sozinho no silêncio do quarto. O relógio marcava 3h30. Já não conseguia dormir mais. Peguei no telemóvel. As minhas mãos tremiam ligeiramente, mas a minha mente funcionava com clareza, como um computador. Abri o navegador e escrevi o nome: Bruno Almeida, fotógrafo, Lisboa. Demorei menos de 5 minutos a encontrar o portfólio dele. Fotos a preto e branco da cidade, retratos pretensiosos. O típico kit de um gênio incompreendido. Mas eu não procurava arte. Fui à página pessoal dele numa rede social. E o que encontrei fez-me sorrir com amargura. Foi o segundo golpe da noite, que definiu finalmente o meu plano de vingança. Numa fotografia de há 2 anos, o Bruno estava abraçado a uma mulher loira, e ao lado deles estavam 2 crianças pequenas. A legenda dizia: a minha família, o meu mundo. Aquele homem, que exigia honestidade à minha mulher e fazia ultimatos, era ele próprio profundamente casado. A Sofia não sabia disto. Eu tinha certeza. Ela destruiu a nossa vida por uma mentira. Agora éramos todos peças de um jogo que só eu conhecia. E eu ia ganhar aquela partida, custasse o que custasse. Marquei o número do meu velho amigo que trabalhava como detetive privado. Eram 4 da manhã, mas isso já não importava. A caça tinha começado. O telefone tocou 4 vezes antes de o Nuno atender. A voz dele estava rouca de sono, mas ficou imediatamente alerta quando lhe disse que não era uma emergência médica, mas sim uma emergência de vida. O Nuno era um ex-polícia que agora trabalhava como investigador privado. Éramos amigos desde a universidade e ele conhecia a Sofia. Fez apenas uma pergunta: o nome. Dei-lhe o nome do fotógrafo e o link para o perfil que eu tinha encontrado. Pedi-lhe tudo. Morada, estado civil confirmado, contactos, rotinas. Eram 4h30 da manhã quando desliguei. Sentei-me na poltrona da sala de estar, no escuro, à espera que o sol nascesse sobre o rio Tejo. Aquelas horas de espera foram as mais longas da minha vida. A cada minuto que passava, a imagem da mulher que eu amava desfazia-se um pouco mais. Eu olhava para as fotografias nas prateleiras, lembranças de viagens a Paris e Barcelona, e só via mentiras. Cada sorriso congelado no papel parecia agora uma zombaria. A minha mente de arquiteto, habituada a procurar falhas estruturais, começou a analisar os últimos 8 meses. As horas extras no trabalho, os jantares de negócios que se prolongavam, a súbita necessidade de privacidade com o telemóvel. Os sinais estavam lá, visíveis como rachaduras numa parede mestra, mas eu escolhi ignorá-los. Eu confiava na estabilidade da nossa fundação.
Foi um erro de cálculo fatal. Às 6 da manhã, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Nuno. Era um relatório preliminar, mas continha tudo o que eu precisava. Bruno Almeida, 38 anos, residente em Sintra. Casado com Inês há 9 anos. Pai de 2 meninas, de 5 e 7 anos. Ele tinha um estúdio em Alcântara, onde supostamente passava as noites a trabalhar em projetos artísticos. A ironia era palpável. Ele vivia num subúrbio familiar, mas usava o estúdio na cidade como seu parque de diversões pessoal. O Nuno também descobriu que a esposa dele, a Inês, era enfermeira e fazia turnos noturnos frequentes. O cenário era perfeito para um predador. Às 7h15, desci à cozinha. A Sofia estava sentada à mesa, com uma chávena de café intocada à frente. Ela parecia ter envelhecido 10 anos numa única noite. Ao ver-me entrar, endireitou-se, e vi uma faísca de esperança nos olhos dela. Talvez ela pensasse que amanhã traria clareza, que eu me acalmaria, que poderíamos conversar e resolver tudo. Ela não percebia que o Tiago que perdoava já não existia. Servi uma chávena de café para mim e permaneci de pé, encostado ao balcão de mármore frio. Não lhe ofereci nada. Aquele pequeno gesto de cortesia pertencia a uma vida que já tinha acabado. Disse-lhe que precisávamos de definir as regras imediatas. A voz dela tremia quando perguntou se eu estava disposto a tentar, a lutar por nós. Olhei para ela e senti um vazio absoluto. Respondi que a única luta que haveria seria legal. Informei-a de que queria que ela saísse daquela casa até às 9 da noite desse mesmo dia. Ela podia ir para a casa da irmã, para um hotel ou para o estúdio do amante dela. Não me importava o destino, desde que não fosse ali. A Sofia começou a chorar novamente, mas desta vez havia algo diferente. Não era apenas tristeza, era choque. Ela acusou-me de ser frio, de estar a tomar decisões precipitadas sem dar uma oportunidade ao nosso amor. O nosso amor. Aquelas palavras soaram como um insulto. Recordei-lhe que ela teve 8 meses de oportunidades. 8 meses para ser honesta. 8 meses para respeitar o homem com quem dormia todas as noites. Mas ela escolheu mentir até o momento em que o medo de perder o outro a obrigou a falar. Disse-lhe que aquilo não era amor, era conveniência. E a minha conveniência tinha acabado. Saí de casa sem olhar para trás, deixando-a chorar na cozinha que tínhamos remodelado juntos no ano anterior. Entrei no carro e conduzi em direção a Alcântara. O trânsito da manhã em Lisboa estava caótico, mas a minha mente estava focada num único objetivo. Enquanto conduzia pela Avenida da Índia, visualizei o plano. Eu tinha 2 opções. Podia confrontar a Sofia com a verdade sobre o Bruno ser casado, vê-la desmoronar e sentir uma satisfação momentânea. Mas isso seria amador. Seria uma vingança emocional, e as emoções são voláteis. Eu precisava de algo permanente. Eu precisava de destruir a fantasia na fonte. Estacionei o carro numa rua lateral, perto das docas, onde ficava o estúdio do Bruno. Era um edifício industrial antigo, renovado, com tijolos vermelhos e grandes janelas de vidro. O tipo de lugar que gritava artista moderno. Fiquei no carro por alguns minutos, observando a entrada. Eram 9h30 da manhã. Vi um homem chegar num motociclo. Tirou o capacete e sacudiu o cabelo. Era ele. O mesmo rosto das fotos, a barba por fazer cuidadosamente estudada, o casaco de cabedal. O homem que exigia exclusividade à minha mulher enquanto voltava para sua própria esposa em Sintra todas as manhãs. Senti o telemóvel vibrar novamente. Era o Nuno. Ele tinha conseguido mais um detalhe. Parecia que o Bruno não era novo nestas andanças. Havia registros de conflitos anteriores, rumores de casos com outras mulheres casadas. Ele tinha um padrão. Escolhia mulheres em situações vulneráveis ou aborrecidas, fazia-as sentirem-se especiais, musas da sua arte, e depois descartava-as quando a novidade passava ou quando as coisas ficavam demasiado complicadas. A Sofia não era o amor da vida dele. Era apenas mais um troféu na estante, mais uma conquista para alimentar o ego dele. Saí do carro e caminhei até a porta do edifício. O ar estava frio e úmido,
típico de uma manhã de outono junto ao rio. Não sentia nervosismo, apenas uma determinação gelada. Toquei a campainha do estúdio 3B. A voz dele soou pelo intercomunicador. Descontraída, arrogante. Perguntou quem era, provavelmente à espera de algum cliente ou de uma entrega. Respondi com o meu nome completo. Disse-lhe que tínhamos um interesse comum e que ele tinha exatamente 5 minutos para abrir a porta antes que eu ligasse para a esposa dele, a Inês, e lhe contasse como ele ocupava as suas noites de trabalho. Houve um silêncio pesado do outro lado. O tipo de silêncio de quem percebe que o jogo acabou. O trinco da porta zumbiu, permitindo a minha entrada. Subi as escadas devagar, ouvindo o som dos meus próprios passos ecoar no corredor vazio. Eu não ia lá para lutar fisicamente. Isso seria demasiado fácil e traria problemas legais. Eu ia lá para desmantelar a vida dele com a precisão de quem demole um edifício condenado. Quando cheguei ao terceiro andar, a porta abriu-se. O Bruno estava lá, pálido, sem a arrogância que tinha mostrado na foto. Ele não sabia, mas eu trazia comigo a dinamite necessária para implodir o mundo dele. E eu já tinha acendido o rastilho. O estúdio era um clichê de espaço artístico. Paredes de tijolo exposto, luzes pendentes caras e fotografias de mulheres seminuas espalhadas pelas mesas como troféus. O Bruno estava parado no meio da sala, com as mãos nos bolsos das calças de ganga rasgadas, a tentar parecer relaxado. Mas eu conseguia ver o medo nos olhos dele. Ele sabia que eu sabia. Não estendi a mão para o cumprimentar. Não disse uma palavra de cortesia. Limitei-me a fechar a porta atrás de mim e a trancá-la. O som da fechadura ecoou no silêncio tenso da sala como um tiro de partida. Caminhei devagar até ele, invadindo o espaço pessoal dele. Ele recuou um passo, instintivamente. Disse-lhe que não estava ali para discutir os sentimentos da minha mulher. Disse-lhe que estava ali para discutir aritmética. A aritmética simples de uma vida dupla. Tirei o meu telemóvel do bolso e virei o ecrã para ele. A fotografia da família dele, a Inês e as duas filhas, brilhava com uma clareza acusadora. A cor desapareceu do rosto do Bruno tão rapidamente que pensei que ele ia desmaiar. A arrogância do artista torturado evaporou-se, deixando apenas um homem pequeno e apavorado. Ele tentou balbuciar desculpas. Disse que era complicado. Disse que ele e a Inês estavam a passar por uma fase difícil, que viviam como irmãos. A velha retórica dos adúlteros. Interrompi-o com um gesto seco. Disse-lhe que não me interessava a versão dele da história. O que me interessava era a hipocrisia. Ele tinha exigido que a Sofia destruísse o nosso casamento numa semana, ameaçando deixá-la. Mas ele, o grande romântico, não tinha qualquer intenção de deixar a segurança da sua casa em Sintra. Ele queria a Sofia como um brinquedo, não como uma parceira de vida. Apresentei-lhe então a minha própria proposta. Não era um pedido, era uma sentença. Disse-lhe que ele tinha duas opções, e apenas 10 segundos para escolher. A primeira opção era simples, eu ligava agora mesmo para a Inês. Tinha o número dela pronto no ecrã. Contaria tudo. Sobre a Sofia, sobre as outras mulheres que o detetive tinha descoberto, sobre como ele usava o estúdio de trabalho para as suas aventuras. Ele perderia a família, a casa e provavelmente metade do dinheiro no divórcio. A segunda opção era a saída cobarde, a única que eu sabia que um homem como ele aceitaria. Ele tinha de acabar com a Sofia naquele preciso momento. Mas não podia ser um fim suave. Não podia haver promessas de amizade ou não és tu, sou eu. Tinha de ser brutal. Tinha de ser definitivo. Ele tinha de gravar um vídeo, ali mesmo, a dizer a Sofia que tudo tinha sido um erro, que ele nunca a amou realmente e que ela não passava de uma diversão passageira. Ele tinha de dizer que escolhia a família dele e que ela nunca mais o devia contactar. O Bruno olhou para o telemóvel na minha mão e depois para mim. Vi o cálculo frio nos olhos dele. Entre proteger a amante que dizia amar ou salvar a própria pele, a escolha foi instantânea. Ele escolheu a sobrevivência. Disse que faria o vídeo. O desprezo que senti naquele momento foi quase físico. A Sofia tinha destruído a nossa vida por este homem,
e ele estava disposto a atirá-la aos lobos em menos de 1 minuto para não ter de enfrentar a própria esposa. Levantei o telemóvel e comecei a gravar. O Bruno olhou para a câmera, engoliu em seco e começou a falar. A voz dele tremia no início, mas depois ganhou uma firmeza cruel. Ele disse as palavras exatas que eu exigi. Disse a Sofia que o ultimato tinha sido um bluff. Disse que nunca tencionava deixar a Inês. Disse que a Sofia se tinha tornado demasiado pegajosa, demasiado intensa, e que ele precisava de espaço. Terminou dizendo para ela não o procurar mais, porque ele ia bloquear o número dela e focar-se na família. Parei a gravação. Aquele vídeo era uma arma nuclear emocional. Era a prova definitiva de que o romance de conto de fadas da Sofia era uma farsa sórdida. Guardei o ficheiro e enviei uma cópia para minha nuvem imediatamente. Avisei o Bruno de que, se ele tentasse avisar a Sofia ou contactá-la para explicar que foi coagido, o vídeo da conversa inteira iria parar a Inês. Ele assentiu, derrotado, encostado a uma das suas mesas de trabalho. Ele estava destruído, mas continuava casado. Por enquanto. Virei costas e saí do estúdio. O ar lá fora parecia mais limpo, apesar do cheiro a maresia e gasóleo do porto. Eram 10 da manhã. Eu tinha destruído o amor da minha mulher em menos de 30 minutos, sem levantar a voz e sem dar um único soco. Entrei no carro e fiquei a olhar para o telemóvel. Aquele vídeo era a chave para minha liberdade e para a libertação da Sofia, embora ela ainda não o soubesse. Ela achava que estava a lutar por um grande amor. Eu ia mostrar-lhe que ela estava a lutar por um fantasma. Liguei o motor e conduzi de volta para o centro da cidade. Tinha um encontro marcado com uma advogada especialista em divórcios ao meio-dia. O plano estava a correr exatamente como eu tinha desenhado. Mas a parte mais difícil ainda estava para vir, ver a cara da Sofia quando o mundo dela ruísse pela segunda vez em 24 horas. Voltei a casa exatamente às 7 da tarde. A sala de estar estava mergulhada na penumbra. A Sofia estava sentada no sofá, rodeada por 2 malas de viagem grandes. Ela parecia uma sombra pálida da mulher vibrante com quem eu tinha casado. Os olhos estavam inchados, mas agora não havia desafio neles, nem aquela determinação febril da madrugada. Havia apenas uma derrota absoluta. Ela olhou para mim e a voz dela falhou quando me contou a novidade. O Bruno tinha acabado tudo. Não houve conversas profundas, nem despedidas dramáticas. Ele enviou uma mensagem seca a dizer que a relação deles tinha sido um erro e que ele precisava de se focar na vida dele. Depois, bloqueou-a em todas as redes sociais. O grande amor pelo qual ela estava disposta a destruir o nosso casamento evaporou-se numa única tarde. Ela tentou aproximar-se de mim, murmurando que tinha sido estúpida, que tinha sido manipulada, e que talvez agora pudéssemos conversar com calma. Eu não senti satisfação, nem pena. Senti apenas um cansaço imenso. Não disse uma palavra de conforto. Em vez disso, coloquei uma pasta azul sobre a mesa de centro de vidro. Eram os papéis do divórcio. A minha advogada tinha sido eficiente. A proposta era simples: metade de tudo para cada um, a casa seria vendida e cada um seguiria o seu caminho. Sem dramas, sem longas batalhas judiciais. Apenas um corte cirúrgico e limpo. A Sofia olhou para os documentos como se fossem uma sentença de morte. Ela perguntou, com lágrimas nos olhos, se não havia mesmo volta a dar. Foi nesse momento que decidi dar-lhe a verdade completa. Não por vingança mesquinha, mas para garantir que ela nunca mais tivesse ilusões sobre o que tinha perdido. Peguei no telemóvel e reproduzi o vídeo que tinha gravado no estúdio poucas horas antes. A Sofia assistiu, petrificada, ao homem que ela amava escolher a esposa e as filhas sem hesitar um único segundo. Ela ouviu descrevê-la como uma diversão passageira, algo descartável. Viu o momento exato em que o coração dela se partiu. Não foi quando eu pedi o divórcio. Foi quando ela percebeu que tinha sacrificado um amor real e leal por um mentiroso que já tinha uma família. A revelação de que o Bruno era casado e tinha filhos foi o golpe final. Ela percebeu que nunca foi a protagonista de um romance, mas apenas a amante num clichê sórdido. Ela não disse mais nada. Pegou nas malas com as mãos a tremer.
Caminhou até a porta da entrada, parou por um instante como se quisesse dizer adeus, mas não teve coragem de olhar para trás. A porta fechou-se suavemente. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas pela primeira vez em 8 meses, foi um silêncio honesto. Eu estava sozinho na casa vazia, mas finalmente estava livre. Passou 1 ano e meio desde aquela noite fatídica em Lisboa. Agora vivo no Porto, num apartamento tranquilo com vista para Foz do Douro. O ar aqui parece mais leve, e o ritmo é diferente, mais autêntico, tal como a minha nova vida. Mudei de cidade, mudei de empresa e, o mais importante, mudei a minha definição de felicidade. O processo de divórcio foi finalizado em 90 dias, exatamente como eu tinha planeado. A casa onde vivemos foi vendida, os bens divididos e as memórias empacotadas em caixas que nunca mais abri. Conheci a Marta numa livraria antiga perto da Torre dos Clérigos. Ela é professora de literatura, tem 30 anos e um riso que ilumina qualquer sala. Ela não tem a energia caótica e a necessidade de validação constante que a Sofia tinha. A Marta tem uma calma segura. No nosso terceiro encontro, decidi que não queria segredos. Contei-lhe tudo. Falei sobre a traição, sobre o confronto no estúdio, sobre o vídeo e sobre a minha vingança fria. Ela ouviu tudo atentamente, sem julgar. Depois, segurou a minha mão e disse que a verdade, por muito dura que seja, é o único alicerce onde se pode construir algo duradouro. Estamos juntos há 6 meses. Não há jogos, não há telemóveis escondidos, e certamente, não há urgências dramáticas às 3 da manhã. O Nuno, o meu amigo detetive, ligou-me recentemente para saber como eu estava. Durante a conversa, mencionou que tinha visto a Sofia em Lisboa. Ela continua sozinha. Parece que o choque daquela revelação dupla, perder o marido leal e descobrir que o amante perfeito tinha outra família, deixou marcas profundas. Disseram-me que ela está focada na carreira e a fazer terapia, a tentar perceber quem é quando não está a tentar ser a musa de alguém. Curiosamente, não sinto alegria com a solidão dela. A raiva que me consumia naquela noite desapareceu completamente. O que restou foi apenas uma indiferença pacífica. Ela fez as escolhas dela, e agora vive com as consequências. Muitas vezes, enquanto observo o pôr do sol sobre o Atlântico, penso na ironia de tudo aquilo. Eu achava que o meu mundo tinha acabado quando ela me acordou naquela madrugada. Mas, na realidade, estava apenas a começar. Percebi agora algo fundamental. A melhor vingança não foi destruir o romance de fantasia dela ou expor o Bruno. A melhor vingança foi simplesmente continuar a viver. Viver bem, viver com integridade sem o peso de mentiras que não eram minhas. Olho para Marta, que está sentada no sofá a ler um livro, e sinto uma gratidão imensa. No final das contas, a Sofia fez-me um favor involuntário. A traição dela libertou-me de uma ilusão confortável para que eu pudesse encontrar algo real. E essa realidade, construída sobre a verdade e o respeito mútuo, vale mais do que qualquer paixão proibida. Eu venci, não porque a destruí, mas porque me reconstruí melhor do que antes.